Pessoal, como a gente fica primeiro fazendo toda a física A, depois toda a B, depois toda a C, depois toda a D, quando a gente volta para uma física, faz algumas semanas que a gente já está sem trabalhar a física para a qual nós voltamos. E acontece isso com a física D. Nós já vimos muita coisa de física D. Começamos lá com os princípios da ótica geométrica, a luz alinha reto, os raios de luz são reversíveis, os raios de luz são independentes. Nós vimos que os feixes de luz podem ser cônicos divergentes, cônicos convergentes ou cilíndricos, quando os raios de luz são paralelos. Nós vimos que as fontes de luz são pontuais ou extensas, que a pontual gera sombra em região iluminada, que a fonte de luz extensa gera penumbra, que é uma região com menos luminosidade que outra. Nós vimos câmara escura, e aí já tinha surgido pra gente A é igual a I sobre O, que é igual a menos pelinha, que depois nós também começamos a usar nos espelhos esféricos, espelhos que podem ser côncavos, face espelhada cavada ou convexo. O côncavo tem várias características da imagem. Quando o objeto está distante, a imagem fica próxima do foco, menor e invertida. À medida que eu aproximo o objeto, a imagem se afasta e cresce. E lá no centro de curvatura, quando o objeto está no centro de curvatura, a imagem também fica no centro de curvatura, invertida do mesmo tamanho. Invertida e real. Aproximo mais o objeto, a imagem se afasta e cresce ainda mais. Porém, quando o objeto está no foco, a imagem se forma no infinito ou imprópria, não é isso? E para finalizar, o objeto entre vértice e foco, imagem virtual maior e direita, o espelho de aumento que a gente usa na nossa casa. Já o espelho convexo, a galera sabe, né? VMED, virtual, menor e direita. Além desta fórmula, onde I é a altura da imagem, a altura do objeto para cima, para baixo, posição da imagem, posição do objeto está nas trevas, negativo, está na luz, positivo, né? A gente usava aquela piadinha boba para não esquecer da regra de sinal. O que é o A mesmo? Ampliação. Alguém dá mais? Aumento transversal ou até aumento linear. Então tu vê cada vestibular, cada questão trata de um jeito. Se tu não tem esse conhecimento, tu pode acabar te confundindo. E equação dos pontos conjugados de Gauss. O que é o F? Distância focal. Distância focal. O foco é aquele ponto, né? O raio que chega paralelo sai pelo foco. É isso que é o foco. Aquele lá é o ponto, né? E esse aqui é a distância focal, que é a metade do raio de curvatura. Lembrem-se que o espelho côncavo, o foco está para o lado da luz, portanto a distância focal dele é positiva. Já o espelho convexo, o foco está nas trevas, distância focal negativa. Quanta coisa, hein? Depois a gente começou a ver refração, lembra? A luz, quando muda de meio de propagação, ela sofre uma mudança de velocidade e ao mudar de velocidade dá uma guinadinha, né? Muda um pouquinho de direção. E nós podemos determinar essa mudança de direção através da lei Snell-Descartes. N de chegada igual a N de saída vezes seno de saída. N de chegada vezes seno de chegada igual a N de saída vezes seno de saída. E aí tu vê, a gente estudou profundidade aparente, né? Vimos que uma lâmina de face paralelas ela desvia a luz quando a luz passa por ela. E aí nós vimos que se a gente pega então uma lâmina de vidro e curva essa lâmina de vidro, dependendo de que curvatura a gente dá à lâmina de vidro, a gente pode ou fazer os raios se aproximarem ou se afastarem. Foi aí que começou a nascer em nossas vidas as lentes esféricas. Tem as de bordos finos, né? Tem as de bordos finos e as de bordos grossos. Nós temos que saber dar nome a todas elas, inclusive saber a convergência delas, né? Essa aqui é fácil de dar nome, ó. Planoconvexa. Essa aqui também é fácil de dar nome, ó. Bicôncava. Concorda comigo? Cavado do lado de cá e cavado do lado de lá. Isso já me deixa claro que as lentes de bordos finos têm o sobrenome convexa e as lentes de bordos grossos têm o sobrenome côncava. Portanto, as lentes que seriam perigosas de denominar seria essa aqui, né? Agora eu sei que essa aqui tem sobrenome convexa, então ela é a côncavo-convexa. Essa tem sobrenome côncavo, é a convexo-côncava. Geralmente as lentes de bordos finos são com gente fina, lembra? Aproxima. Lente de bordos grossos, mas existe exceção para isso. Alguém lembra o que nós devemos fazer para obter a exceção? O N, tem a ver com N. Ser diferente do... tem que ser maior.
Então vamos lá. Geralmente a lente é feita de... Pode ser vidro e imersa onde? Imersa no ar. Nós sabemos que o N do ar é aproximadamente 1. A gente usa 1. Então eu sei que o N do vidro não pode ser menor que 1, porque o menor N absoluto que existe é o do vácuo, né? Bom, isso é o caso clássico. Essa lente aqui, ela é convergente, concorda comigo? O que eu faria para obter uma lente de bordos finos divergente? Bastaria fazer uma lente de ar imersa no vidro. Às vezes o pessoal me pergunta como. É só tu pegar duas partes de vidro, usiná-los e depois unir as partes de vidro, né? Não precisa tirar o vidro magicamente lá de dentro. Então tu vê, ó, nesse caso uma lente de bordos finos tem um comportamento divergente. Então revisamos a nomenclatura muito rapidamente e revisamos a convergência das lentes. Bom, uma revisão um pouquinho mais técnica agora. Se eu desenho uma lente assim, ó, de que lente eu estou falando? Convergente, não interessa se é de bordos finos ou bordos grossos. A lente, ela tem o foco, ponto antiprincipal, ou nomezinho chato, foco e ponto antiprincipal. Se ela é convergente, o raio que chega paralelo sai pelo foco. O raio que chega veio do... O raio que sai vai formar a... Logo, esse foco é o foco, imagem, ponto principal, foco objeto, ponto principal objeto. Eixo principal ou eixo óptico, centro óptico. O raio que chega paralelo, o raio que chega pelo foco, o raio que atinge o centro óptico, sai com o mesmo ângulo, que significa passar reto, é o melhor raio que tem para desenhar. O raio que chega pelo ponto principal, sai pelo ponto principal, bem parecido com os raios característicos dos espelhos, né? Cara, quanta coisa a gente viu. Bom, o fato é, a partir de hoje, nós vamos aplicar essas equações também para as lentes. Tu vê que bacana, né, cara? É quase inacreditável. Um cara faz uma análise matemática de um espelho e depois o cara percebe, putz, essa análise vale para lente também, cara. Vale tudo igualzinho. Só tem uma piadinha que eu não vou mais poder contar. Tudo bem que ir para cima, para baixo, só que agora como a luz atravessa de um lado para o outro da lente, aquela brincadeirinha de trevas menos luz mais acabou. A piadinha é outra. Lembra qual é a piadinha agora? O que é mais gostoso, virtual ou real? Real é muito mais gostoso. Vocês vão perceber isso um dia. Virtual também é bom, mas real é muito melhor. Então se for virtual, menos. Se for real... É isso, estou falando de sexo, é isso mesmo. É isso, não é piada não, é isso, sexo. É disso que nós estamos falando. Então quando é virtual é gostoso, mas real é mais gostoso. Real, positivo, desde com preservativo, né? E virtual negativo, beleza? É uma piadinha infame para ninguém esquecer disso. Galera, se tu preferir, tu pode estudar a tabela de sinais que os materiais fornecem. Eu acho lunático. Porque é tanto sinal, é tanta coisa para um lado, para o outro, e se vier daqui, se vier dali. Eu acho que essa piadinha a gente mata a história. Para cima, para baixo, real, virtual, só isso. Nada demais, cara, nada demais. Olha só, eu vou fazer umas continhas para vocês, é claro. Eu vou fazer umas continhas para vocês para estimulá-los daqui a pouco. Mas talvez mais importante que isso seja te fazer conhecer uma nova equação. Eu não falei da equação dos construtores de lentes ainda, né? Que isso aqui a gente já tinha batido um papo sobre isso, concordam? Agora, então, o que é novo mesmo? A primeira aula da Física D é para falar dessas fórmulas. Ele acrescenta outras fórmulas e dá uma emendada aqui nas fórmulas, tá? Eu não vou botar aquele acréscimo das fórmulas, porque na UFSC tu não vai ter elas. Tu vai ter assim, ó, exatamente assim. Por isso que eu vou tentar te treinar para usar só isso. Mas eu vou te confessar que uma ou outra daquela continuaçãozinha da fórmula, às vezes tu tem ela na manga, entendeu? Na manga no bom senso, né? Na honestidade, né? Tem ela na manga, tu vai lá e tu mata a questão mais rápido. Mas eu não quero te iludir, eu não quero te fazer treinar com algo que no dia da prova tu não vai ter. Então, um novo, agora sim novo. Tu imagina, né? Tu tem uma ótica. Aí tu quer curar um sujeito, já levou o cara lá no oftalmologista, ele já mediu o tamanho do defeito do cara, e aí tu já sabe qual é a lente para curar o cara. Ah não, uma lente com tal distância focal, 20 centímetros de distância focal. Como é que tu vai mandar um sujeito fabricar essa lente, né? Como é que se fabrica uma lente então, já que tu já sabe a característica que tu quer para ela? É isso que nós vamos ver hoje, a equação
dos construtores de lentes. Essa equação, ela também é chamada de equação de Halley, ou Halley para os mais íntimos. Como é que é a equação? A equação, a dedução dela não é fácil. Eu realmente vou suprimir a dedução dela aqui. Depois, se alguém ficar muito curioso, a gente pode trabalhar junto na dedução dela. Mas olha só que equação bonita essa. N da lente, N do meio, razão entre o N da lente e o N do meio menos 1, tu multiplica isso por 1 sobre R1 mais 1 sobre R2. Adivinha o que é o R1 e o R2? Os raios de curvatura... É que é uma lente multifocal, desculpa gente, é que é uma lente muito mais avançada, depois a gente fala sobre ela. Por isso que ela ficou oval assim. Mas hoje são só as esféricas. Então, ó. Olha só, esse aqui pode ser, não, sem reclamação, hein? Ó, esse aqui é o R1, aquele ali é o R2. São os raios de curvatura que definem as faces da lente, beleza? Tu vê, a equação é feia mesmo. O cara tem que manjar de fração, tem que saber somar fração, subtrair fração, tira o... divide. Isso, multiplica pelo cima. Como é que multiplica a fração? Numerador, multiplica numerador, denominador. Pronto, acabou. Se o cara não tem domínio de fração, errar o N não pode, né? Tá escrito lá, o N da lente é tal, tu não pode botar no do meio, né? A lente é circundada por ar, tem que saber que o N do ar é 1. Tem muitos livros que traz assim a equação, ó. Aí é uma equação meia boca, né? Porque só tá valendo pro ar, porque aí é 1 aqui embaixo. Tá? Te juro que eu já vi um monte de livro que nem avisa que se a lente não for de ar, muda um pouquinho a equação. Então qual é o único perigo de usar a equação dos construtores de lentes? Definir o sinal do R. Esse aqui é o risco. Definir o sinal do R. E eu vou te confessar, cara, claro, depois de tantos anos errando, o cara acaba decorando o que é pra fazer, né? Mas eu lembro que na tua pele aí eu tinha um artifício pra não precisar decorar. Pra poder abandonar a matéria e no dia do vestibular, caso eu precisasse me lembrar se o raio é... Eu tinha uma técnica pra conseguir tirar essa minha dúvida. Então olha só, vê se tu concorda comigo. Eu pensava nessa lente, que é a lente mais boba que existe. Ou até talvez, ó, pra não ter que não, já vamos fazer essa aí mesmo, vamos fazer essa aí. Ela, do que ela é feita mesmo? Vidro, o clássico é vidro, né? Imersa em quem? E tu sabe, já que ela é de bordos finos, que ela classicamente é uma lente, e pra ser convergente a distância focal tem que ser que nem o espelho que converge. Tem um espelho que converge e tem um espelho que diverge, né? Quem é o espelho que converge? Vamos ver, na dúvida, ó, tu faz um de cada e lança 2 raios paralelos em direção ao espelho. Ó. Tu vai perceber que um converge e o outro diverge. Olha quem é que converge. É o côncavo, né? E o convexo diverge. Tudo bem para vocês? Quem é que a gente acabou de revisar que tem a distância focal positiva? O côncavo, não foi? Até porque ó, a distância focal desse cara está aqui, pro lado da luz. Ó. A distância focal desse cara está aqui nas trevas. Tranquilo? Esta lente é de vidro, todos sabemos. Pega no óculos do amigo na dúvida. Imersa no ar, sim, ar. Eu sei que por ser de bordos finos ela é convergente e já que ela é convergente eu sei que o foco tem que ser, obrigado, positivo. Então tu vê, né? Eu já tinha consciência dessas coisas. Isso me permitiu largar de mão e no dia fazer um estudo só com esses conhecimentos e chegar à conclusão quando que o raio de curvatura é positivo, quando que ele é negativo. Fica à vontade. Se eu fosse aplicar essa equação nessa lente, eu sei que essa resposta aqui tem que ser positiva, obrigado. Qual é o N do ar? 1. E quanto é que tu arriscaria para o N do vidro? Mais que 1, né? 1,5 é fantástico, porque é bem próximo da realidade. Mas se tu chutar 1000, tudo bem. É um absurdo, né? A velocidade da luz ser 1000 vezes menor no vidro do que no ar, né? A gente sabe que é 1, luz quebrado. Pô, eu nem esperava que o pessoal
pessoal fosse chutar tão bem, mas estou orgulhoso. 1.5. 1 sobre R, que é esse raio aqui. Aqui eu vou aproveitar para te ensinar uma coisa bem interessante. Que raio é esse aqui mesmo? Infinito. Lembra? Uma reta é uma curva de raio infinito. O melhor exemplo que tem disso é a linha do horizonte, que é curva e tu jura que é reta. E nem é infinito o raio da Terra. Muito longe disso, 6.500 quilômetros. Concorda comigo? Imagina se fosse infinito. Essa é uma reta perfeita. E aí então quanto é que vai no meu raio? Quanto é que é 1 dividido por infinito, meus queridos? 0. Concorda comigo? Legal, né? É o único momento do ensino médio que eu posso usar noções de cálculo A. O único momento, fico tão feliz de eu poder usar a equação dos consultores de lentes. É o único momento que a gente usa noções de cálculo A, só. Quanto é que é 1.5 dividido por 1? Muito obrigado, menos 1. Vezes 1 sobre R. Engraçado, né? Eu sei que o lado esquerdo dessa equação é um número. O que vai ter que acontecer com o lado direito? Vai ter que ser positivo. Para que o lado direito seja positivo, só se esse número... Então tu vê, né? Eu não tinha decorado que lentes, que faces convexas têm raio de curvatura positivo. Eu não preferi, eu preferi não decorar isso. Eu preferi no dia do vestibular pensar numa lente que eu conhecia e usando a equação dos construtores em cima dela, eu mesmo concluí na hora. Ah, lembrei. Lembrei agora que o raio de curvatura, se a face for convexa, esse cara tem que ser positivo. E se a face for... Se eu fosse analisar essa lente aqui, ó, essa lente é o que, essa lente? Plano côncava, ela é de... Faço a mesma conta, tudo igual, concorda comigo? Porém, eu sei que o lado esquerdo, essa distância focal tem que ser... Para que esse lado esquerdo seja negativo, só se esse cara for... Isso me faz lembrar que faces côncavas, o raio de curvatura dela é... Pronto, é o único perigo na equação de Halley. É o único perigo. Se tu domina isso, acabou. E eu vou te confessar, cara, às vezes tem coisas que vale a pena decorar. E depende pra quem, né? Eu tinha facilidade de fazer esse raciocínio e tirar essa minha dúvida na hora. Mas se o cara vai se enrolar muito com esse raciocínio, decora de uma vez. Face cavadinha, o raio de curvatura é negativo. Face não cavadinha, face gordinha pra fora, o raio de curvatura é positivo. Só isso. Então tu vê, né? A fórmula nova, bem feinha, bem perigosinha. Eu sei que a galera não gosta de fração, então vai ter fração. Nem sempre vai dar pra tu dividir, pra tu fugir da fração, né? Porque às vezes dá uma dízima, aí fica coisa do mal, em vez de ajudar, atrapalha. E aí tu imagina o coitado que tá lá no laboratório polindo lente, pra fabricar, pra curar a miopia, a hipermetropia do cara. Tá lá polindo lente. Antigamente não tinha computadorzinho para tu digitar os valores e o computador falar, né? Aliás, hoje tem um robô no laboratório, o cara digita lá e o robô cospe a lente, certo? É uma coisa automatizada. Mas tempos atrás não, cara, o cara polia às vezes com uma lixa lá a lente até ficar com o raio de curvatura que ele queria. Então tu imagina o tamanho da encrenca, né? Os caras começaram a fazer o seguinte, ó. Eles iam fazer os cálculos todos e chegavam lá numa distância focal. Eles começaram a não querer mais trabalhar com distância focal. Eles começaram a trabalhar com o inverso da distância focal e deram um nome para isso. Chamaram o inverso da distância focal de vergência. Vergência da lente. Chegamos a falar alguma vez de vergência? Vamos ver se alguém tem uma lente aí então. Vamos ver se entre vocês tem alguém com uma lente de foco de distância focal 20 centímetros. Quanto é que seria isso em metro? 0,2. Eu quero calcular a vergência de uma lente com essa distância focal. Bastaria fazer 1 dividido por 0,2. Quanto é que é 1 dividido para 0,2? Parabéns, é 10 sobre 2, que é 5. Metro
na menos 1. Alguém aí tem uma lente de 5 metros na menos 1? Talvez sim, quer ver, ó? E 5 dióptria. Alguém tem uma lente de 5 dióptria? Dióptria é metro na menos 1. É um nome bom para uma filha, né? Certo? Dióptria. Café, dióptria. Não fez as tarefas, dióptria. E 5 graus. Alguém tem 5 graus de algum tipo de... Quanto? 5 graus? Olha só que legal. A lente que cura ela tem uma distância focal de 20 centímetros. Certo? Eu tive uma colega que tinha 16 graus de miopia. Aí sim é cega. Ó, outra. Ela fazia uma prova especial, era ampliada a prova dela. Ela tinha, além do óculos, uma lente rígida que dava de perceber que estava no olho dela, de tão espessa que era. E mesmo assim ela passava dificuldade. A menina é gente finíssima, um amor. Só que ela tinha essa dificuldade terrível, cara. Imagina que... E o estigma, né? Eu dei aula com um guri que tinha que ir uma lunetinha para poder olhar o quadro. Uma lunetinha. Um olho só funcionava, você estava na primeira carteira. E, pô, imagina a minha letra, cara. Minha letra é nojenta. O cara meia hora para achar o professor. Depois de ter passado já o quadro, ele, professor, ali, o que está escrito? Pô, não é que é feia, porque é um guerreiro, né? Que o cara trabalha o dia todo. E aí vai estudar à noite, semi-cego, né, cara? Então tem que tirar o chapéu, né, cara? Para às vezes a gente tem um corpo perfeito, né? Só estudar para resolver a vida. E um monte de gente ainda tendo que lutar contra o próprio corpo para sobreviver. Vale a pena pensar sobre isso. Ô, galerinha. Grau. Grau a galera conhece, ó. Hoje tá sabendo o que é grau. O que é grau? Dióptria. O que é dióptria? É, ou por metro. Ah, vê uma lente aí de 3 por metro. Né? 3 graus. Ah, entendeu? O cara que é técnico, né? Ele não fica falando dióptria ou metro na menos 1, ele fala grau. Mais prático para ele. Beleza? Por que é muito prático trabalhar com convergência? O prático de trabalhar com convergência é porque se nós formos acoplar lentes por superposição, como assim, professor? Pegar uma lente e encostar na outra, assim, ó. Fazer várias lentes encostadas mesmo uma na outra. Uma vai ter a vergência 1, a outra vai ter a vergência 2, a outra vai ter a vergência 3. Essas lentes devem ser equivalentes a uma única lente, né? Como é que mesmo que calcula a vergência equivalente? Alguém lembra? Concordam? Por isso que é prático. Se o cara estivesse trabalhando com distância focal, o cara teria que fazer 1 sobre F, mais 1 sobre F, mais 1 sobre F. Teria que tirar MNC, dividir para ali embaixo, pegar para ali cima. E se o cara trabalha com vergência, quando encostar uma lente na outra, pode comemorar. Acha as vergências, soma e faz uma única lente, com uma única vergência. Mas eu acho que o mais legal é o cara aprender como é que cura um problema do olho humano, né? O cara entender como é que o filho da mãe do oftalmo vai lá e descobre a curvatura da lente que tu bota na frente do olho do cara e o cara sai enxergando, cara. Isso é que é assustador, né? É o que nós vamos ver agora. Tu falasse que para lentes côncavas e lentes convexas, a distância focal tem sinais diferentes. Sim. Então, a vergência vai ter um sinal negativo no Perfeito. Perfeito. Quem está falando? A vergência não é sempre positiva, né, galera? A vergência é positiva quando é uma lente convergente. Quando for uma lente divergência, a distância focal é negativa e a vergência é negativa. Essa aqui do meio, ó, a vergência dela vai ser negativa. Positiva, positiva e negativa, se forem lentes de vidros imersas no ar, né? Porque ainda poderia ser a exceção, certo? Beleza? E não vai. E se der zero, a vergência? Total, somou, deu zero. Elas se anulam, uma lente anula a outra, a luz vai passar ali, se chega paralelo, passa paralelo. Eu me aprendi justamente de contar também. Então, a lente é a curvatura, né? Uhum. E como é que funciona com a lente de contato? É uma pergunta muito comum. Porque quando a gente pensa numa lente de contato, a impressão que dá é que todas serão assim, né? Mas olha como eu posso fazer uma lente de contato de bordos grossos e de bordos finos. Essa aí, se eu fosse completar a curvatura, tu perceberia que a que está por fora tem uma curvatura maior, né? Certo? Mas eu posso muito bem fazer uma lente com acabamento ali, porém com a parte de dentro mais curva que a parte de fora. Para isso não ficar arranhando a tua pálpebra, né? Claro que eu vou completar com o material dela ali, deixar ela
confortável para ficar no olho, né? Concordas comigo? Eu vou fazer um acabamento nela. Mas a parte que... Aqui está a tua pupila, certo? A luz entra por ali. Ali por onde a luz entra, essa parte é mais grossa do que a parte do meio, tá vendo? Diferente dessa, que o meio é mais grosso que aquele ali. Tá? Então, na verdade, é só isso, ó. Uma lente de contato, ela tem que se encaixar no olho. Mas eu posso, sim, ou deixar ela com bordos grossos, exagerando bastante, e depois só fazer um acabamento para não machucar o olho da pessoa. Aí eu vou curar a pessoa que é míope. Beleza? Ou eu posso fazer uma lente de bordos finos e, claro, fazer um acabamentozinho para encaixar no olho dela sem machucar ela. Lembrem-se, galera, que essas lentes elas são finíssimas. Da casa de milímetros a espessura da lente. Por isso eu consigo dar um formato que tu não supõe, né? Afinal, tu tá olhando a lente como um todo encaixando no olho. E o que me interessa é só a parte que fica na frente da bolinha preta do teu olho. Bolinha é o caramba, né? Na passagem para a parte interna do teu olho, né? Certo? É uma parte transparente. Isso que tu julga preto é uma parte transparente. E como lá dentro do teu olho não tem luz, ela fica pretinha. Porque tá escuro o fundo do teu olho. Se tu bota uma lanterna e ilumina o fundo do teu olho, essa bolinha fica vermelha. Lembra da foto? Certo? É o sangue da retina. Parabéns. Porque quanto menor a distância focal, maior o grau que a pessoa tem que usar para corrigir. Maior a distância focal, menor o grau. Porque quanto menos curva é a lente, menos ela torce a luz. Quanto mais curva a lente, mais ela torce a luz. Por isso que maior o grau, menor a distância focal. Então assim, né? Uma lente bem retinha, quase retinha, ó, ela tem uma distância focal grande e uma vergência pequena. E uma lente bem curva, ela tem a distância focal menor, então ela vai curvar mais a lente. A vergência dela, que também é chamada de convergência, fica maior. Faz sentido, né? Certo? Vai ficando próximo de uma coisa plana, de uma lâmina de vidro. Então olha só. Tu vê, né, quantos comentários surgiram a partir de um pequeno detalhe ali da vergência. Isso é muito importante. Mas o maior desafio que a gente tem agora é entender a cura dos problemas do olho. Vamos ver se a gente consegue tempo para isso. Quanto tempo eu tenho?